bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Hoje, o meu convidado é o Dr. Gustavo Rodrigues. Dr. Gustavo é cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também é especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, professor e palestrante e CEO do Instituto Ahavá, além de ser mentor de médicos. Gustavo, muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado, Carol. Eu que estou lisonjeado de poder estar aqui com você, poder estar conversando com você nesse canal de informações tão rico e tão importante para as pessoas. Estou muito feliz. Bom, me chama muita atenção a maneira como você relaciona a cardiologia com a alta performance, sendo que, eu trabalho com executivos que estão sempre em busca de alta performance, e eu queria te pedir para explicar para a gente qual é essa relação fundamental entre a saúde do coração e a performance no trabalho. A saúde do coração é fundamental como um todo. A gente sempre se preocupa muito quando a gente está falando de saúde integral com o coração, porque nós sabemos que hoje as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no planeta Terra. 30% das mortes no mundo ainda são por doenças coronarianas, doenças cardíacas, a despeito de toda a nossa prevenção, todo o nosso esforço mundialmente falando. Então, óbvio que isso impacta dentro das pessoas com alta performance, pelo nível de exigência, pela incapacidade, muitas vezes, ou não atenção a uma saúde plena, e isso vai impactar não só nos desafios do dia a dia dessa pessoa, mas vai expor ela a riscos que a gente não consegue mensurar tão claramente por essa medicina dita atual. E é aí que eu atuo, entendendo quais são os fatores que realmente impactam e causam as doenças em geral e também a doença cardiovascular. Exatamente. Você promove a cardiologia do século XXI. E eu queria que você explicasse para a gente como essa medicina integrativa consegue ajudar as pessoas a trazer mais longevidade, bem-estar e alta performance. A medicina integrativa nada mais é do que a visão integral, global da pessoa. Nós hoje, eu falo muito isso em palestras, em aulas, nós hoje fatiamos as nossas pessoas, ou seja, o neurologista só é responsável pela cabeça, o nefrologista só pelos rins, o pneumologista só pelos pulmões, e as pessoas não conversam, os médicos em si não conversam entre si. Então, o cliente fica perdido muitas vezes. Ele vai em vários médicos, recebe vários remédios, várias orientações distintas e muitas vezes a gente não consegue coordenar isso de uma maneira única. A cardiologia do século XXI nada mais é do que a compreensão da fisiologia e da bioquímica dentro da visão cardiológica, mas sim, sempre olhando para todo. Nós não somos, e isso também é fala muito comum, nós não somos apenas um coração. Quando eu estou diante de uma pessoa que eu preciso avaliar e cuidar da saúde e não necessariamente da doença, eu preciso entender todas as relações e, claro, quais relações podem ter impacto direto no coração. E entendendo isso, isso nos traz ferramentas para agir no mecanismo da coisa e não efetivamente tratar uma consequência, como hoje praticamente a gente se tornou. A medicina hoje trata muito mais consequências do que causas e isso não é eficiente. Explica pra gente como funciona essa relação, especialmente entre reposição hormonal, saúde do coração e desempenho no trabalho. Bom, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente precisa entender que fisiologicamente todos os nossos hormônios irão declinar a partir dos 30 anos. Isso é fisiológico. E claro, umas pessoas são mais rápidas, outras pessoas são mais lentas. E quando a gente fala do desempenho do alto executivo, existem algumas coisas do nosso dia a dia, por exemplo, redução do sono, não realização de atividade física. Isso
pode acelerar, por exemplo, a deficiência de testosterona em nós homens. Então, quando a gente identifica essas reduções ou esses declínios, entende se existe alguma causa que esteja acelerando aquilo, e uma vez que a gente repõe para níveis fisiológicos, é claro que o manual de instrução tem tudo para funcionar absolutamente bem. Não só prevenindo doenças propriamente, mas mantendo o desempenho em todas as suas funções, sejam cognitivas, sejam físicas, sejam mentais, sejam desempenho de trabalho, todas elas em ordem. Perfeito. E uma coisa que decorre disso que você está falando, mas que não é intuitivo para a maioria de nós, cardiologista pode prescrever reposição hormonal? Essa pergunta é incrível, porque eu sempre tenho que responder isso. Na verdade, todos nós médicos, sim, estamos aptos a fazer isso. E hoje a gente vive num mundo onde a gente tem uma certa banalidade quando se fala em reposição hormonal. E eu vou voltar ao que eu falei. Primeiro, a gente precisa entender se há indicação de repor, se eu consigo afastar alguma causa para o declínio, e sim, repor em doses e em níveis fisiológicos. É um grande tabu quando a gente tem diante da gente um problema pontual de coração ou do sistema vascular. Por exemplo, o paciente hipertenso pode repor. A mulher que está na menopausa, mas já teve um infarto, ela pode repor? A resposta é sim. Não há absolutamente nenhuma contraindicação formal pelo coração. E, como curiosidade, para você saber, o órgão do corpo que tem a maior quantidade, por exemplo, de receptores para testosterona é exatamente o coração. Então, o cardiopata, propriamente disso, se beneficia muito da reposição de testosterona, uma vez que haja essa indicação. Outra coisa que me chama muita atenção e a gente vê comumente acontecer é que as doenças cardíacas muitas vezes são bem silenciosas, né? E quando elas aparecem, quando elas dão sinais, o processo já está bem evoluído, algumas vezes não tem volta, ou se tem volta, tem danos mais severos. Quais são os sinais, os primeiros sinais de um coração que está pedindo ajuda? Tá, eu vou responder em 2 etapas essa pergunta pelo seguinte. Os sinais clássicos de se pensar nisso, claro, um desconforto no peito, principalmente relacionado com alguma atividade física, pessoas que começam a ficar cansados demais desproporcionalmente quando faz alguma atividade física, por menor que seja, eventualmente subir uma escada. Nossa, ontem eu subi essa escada e não estava sentindo nada, hoje eu estou muito cansado. Precisamos entender que mulheres têm representações diferentes. Muitas mulheres têm alterações pontuais de problemas agudos do coração, como problemas abdominais, dores nas costas, eventualmente desconforto na mandíbula. Então, muitas vezes, os sinais de apresentação de um problema agudo são bem distintos. Mas, independente da gente entender uma coisa aguda, o mais importante é entender que a prevenção não só faz toda a diferença, como ela precisa ser feita por um outro olhar. Vamos lá. Hoje nós sabemos com muita clareza todos os sinais clássicos de prevenção para um problema do coração, né? Nós sabemos que nós temos que controlar a pressão, diabetes, não podemos ser obesos, não podemos ser sedentários, não podemos ter colesterol alto, não podemos ser sedentários. Tem que dormir bem também. Esses 6 são muito clássicos. Tirando o sedentarismo, todos os outros nós temos remédios eficientíssimos. E aí vem a primeira pergunta. Então, por que a doença cardíaca é a que mais mata no mundo? Se eu sou tão bom em tratar isso, e trato. 75% dos infartos têm colesterol normal. Então, será que a gente está olhando para isso de uma maneira importante? Ou eu estou deixando alguma coisa de lado? E essa alguma coisa de lado, existe um nome para isso. Se chama inflamação crônica subclínica. E por que eu toquei nesse assunto? Porque o próprio nome diz inflamação crônica subclínica, ou inflamação crônica lenta, ou inflamação crônica estéril, não dá sintomas.
Uhum. É por isso que quando a gente vê aquele indivíduo magro, que faz exercícios, que tem uma aparência até saudável, e de repente tem um problema cardíaco, você diz, meu Deus, Nos como? assusta, né? Assusta. Sim, sim. Essa E inflamação crônica é o é o silencioso. cerne da coisa. E não é só doença cardíaca, é praticamente a causa para todas as doenças crônico-degenerativas. Doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças autoimunes, doenças neurológicas, Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, câncer. Então, é fundamental a gente entender que olhar de uma maneira preventiva é fundamental. Por quê? Nós somos ótimos, nós saímos da faculdade ótimos em cuidar de doença. Enquanto a pessoa não adoece, eu não tenho muito o que fazer. E isso é um absurdo. Imagina você, a melhor maneira de se evitar uma doença é não ter a doença. Lógico. Hoje, a dita medicina tradicional virou um excepcional gestor de doenças crônicas. Ou seja, eu vou te levar até os 90 anos com doença. Tomando listas infindáveis de remédios, tendo internações nesse trajeto, enfim, cirurgias. Mas não é mais interessante a gente não adoecer? Como que a gente pode intervir nisso? E aí sim, começam com as coisas simples, como você citou. Um sono reparador, comer comida de verdade, se mexer, fazer alguma atividade. Nós somos bichos, a gente precisa se mexer. Então, hoje, essas pequenas coisas estão sendo negligenciadas. Então, é o que me fascina, é a coisa de verdade, da prevenção de verdade diante de uma doença tão grave. E uma vez que eu trato, que eu previno essa tal inflamação, eu estou cuidando da pessoa. Porque a gente está intervindo em todas as doenças crônicas. Então, de verdade, a gente está fazendo o bem por ela. E essa questão da inflamação crônica, quem é leigo, e como é que eu sei que eu estou inflamado? Como é que o corpo me avisa? Vamos lá. O corpo avisa com um único teste simples, que é a medição da nossa circunferência abdominal. Eu só preciso de uma fita métrica. O clássico, né? Só isso. Só a presença de uma fita métrica vai fazer com que eu entenda que existe uma quantidade maior de gordura visceral e essa gordura visceral, essa gordura entranhada entre os órgãos, perpetua a formação de inflamação o tempo todo. O que é essa inflamação? Vamos lá. O nosso corpo sabe exatamente, a nossa célula sabe exatamente o que fazer com algo que não é dela ou algo que é dela e está em excesso. Ela tem que tomar uma atitude. Na grande maioria das vezes é uma atitude resolutiva. Porém, pode ser uma atitude que mate a célula. Se eu tenho muitas células morrendo, eu estou me agredindo. E isso é lento e crônico, fazendo com que a gente esteja mais propenso a adoecer. E tem tipos corporais ou fatores genéticos, provavelmente, que atuam também além de estilo de vida? Na verdade, elas vão só nos sinalizar que existe um risco maior, uma possibilidade de um acúmulo maior. Mas, por exemplo, alterações hormonais, gênero específicas, testosterona, estrogênio, ou mesmo as mulheres na menopausa, altera a composição corporal, altera, a gente passa a ter acúmulo de gordura em locais que antes nós não tínhamos, exatamente por declínios hormonais. E claro, isso aumenta o risco. A gente está falando de mulher, nós temos umas estatísticas que antes da menopausa, mais ou menos um homem para 20 mulheres, a mais ou menos a incidência de infarto. E isso acima dos 60 já está 1 para 1. Nossa! Por quê? Porque o declínio hormonal faz com que a gente tenha uma perda de proteção vascular. E a mulher sendo submetida aos mesmos estresses dos homens. Trabalho, muitas tabagistas, com 1000 atividades, com 1000 responsabilidades, o estresse muito grande. Claro que assim que cessa a menopausa, assim que entra na menopausa, o risco dela aumenta muito. Muito. E hoje a gente está vivendo também o boom da suplementação. Algumas imagino que muito apropriadas, outras talvez nem tanto. Qual que seria, de uma maneira geral,
kit de suplementação seguro para combater a inflamação ou para a gente se ajudar nesse sentido? Vamos lá. Você recomenda? Eu vou falar para você algumas coisas que são fundamentais, que eu brinco que são coisas commodities. Isso. Hormônio D, vitamina Vitamina D. seria a primeira coisa. A gente fala vitamina, mas ele é um hormônio, na verdade. E por que isso? Porque a gente produz vitamina D no sol. 20 minutos de sol entre 11 da manhã e 3 da tarde, com pelo menos 60% do corpo exposto, sem filtro solar, faz a gente fabricar de 10 a 20 mil unidades. A pergunta é, quem tem tempo? Nem as crianças hoje. Muitas escolas têm pátios, as crianças não tomam mais sol. Sim. Então, esse é um ponto inicial inegociável. Um nutriente fundamental também para inúmeras reações do corpo. Se chama magnésio. A gente não tem fontes de magnésio no nosso país. O nosso solo é muito mais rico em cálcio do que em magnésio. Então, nossas águas também são muito pobres em magnésio. Precisamos repor magnésio, entre outras coisas. Tem uma capacidade de fazer vasodilatação, tem capacidades antiarrítmicas. Então, para o paciente hipertenso, é fundamental ter uma suplementação de magnésio. E a terceira que eu vou colocar como commodity é o nosso ômega 3. O que é ômega 3? Ômega 3 nada mais é do que um grande anti-inflamatório. O nosso corpo tolera basicamente 1 de ômega 3 para 2 a 3 de ômega 6. A questão é que existem vários trabalhos que mostram para gente que a dieta ocidental hoje, esse número chega a 1 para 40. Caramba. E definitivamente a gente não tem fontes de ômega 3. Salmão selvagem, nunca vimos. Muito raro. Nunca vimos. Sardinha tem bastante, mas a gente não tem o hábito de comer. Não tem o hábito, é verdade. Então não tem como. Preciso suplementar ômega 3. Então, esses 3 para mim são fundamentais para a gente começar a construir uma saúde eficiente. Perfeito. E depois para procurar um médico realmente e ver suas necessidades individuais. Exatamente. Né? E me fala, a gente tem, e nesse aspecto, clientes comuns, os líderes, empreendedores, executivos que você atende no seu consultório. Quais são as desculpas verdadeiras mais frequentes para deixar para depois a saúde preventiva? O que você ouve? Então, o tempo é terrível, né? Eu nunca tenho tempo, eu nunca tenho... eu trabalho muito, eu tenho muitas atribuições. Essas são as coisas mais comuns. Mas tem uma coisa interessante que eu faço com muita frequência, que é o seguinte: eu gasto o tempo que precisar para explicar tudo que aquela pessoa precisa saber. Porque hoje é muito comum, a pessoa vai num médico, o médico olha, toma aqui o remédio agora, vai com Deus até a missa de 7º dia. Isso não dá mais para acontecer. As pessoas precisam entender. Esse é o primeiro passo para facilitar. E talvez uma outra questão fundamental, e que eu também bato muito isso, claro, com cada um com a sua terminologia e com a sua maneira de abordar. Mas é impossível ter um CNPJ forte sem um CPF forte. Verdade. Não tem como. É impossível. É impossível. Isso é uma linguagem que a maioria entende, né? Isso, a maioria entende. Então, assim, se eu tenho uma saúde onde eu tenho melhor performance, onde eu tenho... A saúde é um legado, saúde é construída todos os dias. E o ao contrário é verdadeiro, ou seja, a cada momento que eu negligencio isso, eu estou perdendo não só performance de trabalho, eu estou perdendo cognição, eu estou perdendo saúde física, mental, espiritual. A gente está a gente negligencia tantas coisas que o fato de a gente não conseguir olhar para a gente com esse carinho necessário, e a gente não está falando aqui de estética, não estamos falando de nada, a gente está falando efetivamente de saúde. E isso é muito importante quando a gente fala de longevidade.
Eu ia te perguntar, porque hoje a gente tem esse aspecto também, né? As carreiras estão durando muito mais, a expectativa de vida aumentou e as pessoas querem estar ativas e produtivas e se sentindo bem. Eu Então, diria mais, as pessoas precisarão estar bem. Porque se nós formos colocar em pauta questões financeiras, o mundo está sofrendo uma situação importante, porque as previdências do planeta exato, estão passando dificuldades. exato. Então a questão é matemática. Quem vai pagar a conta? Não nasce mais tanta gente. E aí? Uhum, Então, aos poucos, que a gente não sabe qual o tempo, as pessoas terão que trabalhar até mais tarde. uhum, E aí, em que condições? verdade. E além disso, falando da longevidade, eu brinco que nós teremos 2 tipos de idosos. Hoje a gente está girando em torno de 76 anos a nossa expectativa de vida, mas vamos colocar 80 anos. Nós teremos 2 tipos de idosos. Nós teremos os idosos que sempre se cuidaram, que sempre fizeram o que precisava ser feito, ou suplementaram, ou repuseram, ou fizeram suas atividades físicas, chegarão aos 80 anos independentes, tomando suas decisões, viajando, enfim, vivos. E aproveitando, E né? aproveitando. Mas também teremos 80 anos às custas da tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia está aí para melhorar ou tentar melhorar a vida das pessoas. O problema é que esse segundo caso, as pessoas vão estar dependentes de listas infindáveis de remédios, cirurgias, hemodiálise, estentes. Então, os últimos 10 a 15 anos para chegar nesses 80 desse segundo público vai ser muito duro, vai ser muito difícil, vai ser penoso, mas vai chegar. Então, essa opção a gente precisa fazer já. Já. Perfeito. Perfeito. Você que nos ouve, acho que é uma reflexão para todo mundo, né? Independente de em que estágio de vida você esteja, o que dá para rever agora e de maneira simples nesse estilo de vida, né? Que eu acho que é uma questão disso, Exato. de gestão de estilo de vida mesmo, Isso. né? E agora eu queria mudar um pouquinho de capítulo, porque além de médico, você também é líder, você também tem uma equipe multifuncional na sua clínica em Brasília. Você também é mentor de médicos e está se preparando para lançar o seu livro. Conta pra gente como é que você ajuda colegas de profissão, médicos, a impactarem mais e mais pessoas nessa noção de medicina integrativa, de saúde preventiva, ajudando a gente a fazer um movimento mais saudável. Esse movimento todo começou a cada ano que passava, eu compreendia a alegria que eu tinha em trabalhar. Muito visível. Eu falo que eu não trabalho, eu me divirto. Eu estou todo dia na clínica me divertindo. E o primeiro propósito disso foi o propósito de ensinar médicos. Ensinar médicos a atenderem ou terem a expertise que eu tenho. Por quê? Muito simples. Eu só tenho 24 horas no dia. Eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria. Mas e se eu ensinar 100 médicos? Olha quantas pessoas poderão se beneficiar. Então esse foi o trigger inicial que me fez há anos atrás ir um pouquinho para essa área de ensino. E hoje isso para mim é uma coisa que já está na minha veia. Essa alegria de poder fazer isso. Pegando mesmo o gancho daí, eu passei a falar um pouco mais para o paciente. E aí veio a questão do livro. O livro nada mais é do que uma grande conversa com as pessoas, de como essas pessoas, através do conhecimento, podem se empoderar para elas mesmas cuidarem da sua saúde. E aí sim a gente conseguir mudar essa estatística tão terrível que é a maior causa de morte do planeta Terra. Quais são as ferramentas que eu já posso fazer ou quais são os conceitos que eu tenho que conhecer para que eu possa dar os melhores passos no cuidado da minha saúde? Excelente. Eu ouvi uma frase esses dias que me marcou. Quem aprende não depende. Exatamente. E é isso, é fazer essa transferência de conhecimento para que a pessoa faça melhores escolhas. Exatamente. Escolhas conscientes.
E uma coisa, quando a gente se propõe a lançar um livro e finalmente faz isso acontecer, o senso de responsabilidade aumenta e realmente é um veículo maravilhoso de levar a sua mensagem para o mundo de uma maneira... Intencional. Intencional, exato. Né? Uma maneira que eu preciso que as pessoas compartilhem com aquilo, porque aquilo de verdade vai fazer diferença, impactar. E sem ser filosófico, mas o que é ter uma vida boa? É você ser feliz com as pequenas coisas, você ter a sua família, você poder ver um pôr do sol, você tá plenamente vivo. Isso é que é importante, né? Presente. E, por fim, o terceiro item, que esse é um item um pouquinho mais recente destes propósitos, foi realmente conseguir pegar na mão desse médico e ajudar ele a transformar a sua carreira. Nós médicos, a gente ouve falar que o médico é muito sabichão, que o médico sempre acha que ele sabe tudo. E a gente não sabe. E o médico é sim um empresário. O médico que tem uma sala com uma secretária, ele é um empresário. Ele precisa entender conceitos para que aquilo possa transformar as pessoas de uma maneira eficiente, de uma maneira digna. Porque a gente tem um grande problema no nosso país. Você sabia que o Brasil hoje só perde para a Índia em quantidade de números de escolas de medicina? Nossa! Então, nós teremos um grande problema nos próximos anos no nosso país com uma quantidade absurda de mão de obra e sem local para alocar essas pessoas. Isso vai ser um problema real, porque a cada dia nós temos mais escolas nascendo, muitas dessas sem muita estrutura. Sim. As residências médicas com vagas limitadas, os próprios hospitais privados e mesmo os hospitais do SUS com vagas limitadas. Então, a gente vai enfrentar um problema muito sério nos próximos anos. Portanto, uma das coisas que eu tenho feito é ajudar médico nessa transição. Como que você melhora tecnicamente e como que você aprende questões de gestão. O que é uma gestão? Como é que se divide pessoas, processos, financeiro? O que você precisa saber para poder cobrar de alguém que possa estar te ajudando? Então, essa é a missão mais nova que está me enchendo o coração de alegria em poder estar ajudando esses meus colegas médicos. Excelente, excelente. Aí eu tenho certeza que isso vai realmente trazer uma transformação muito grande para muito mais gente, né? E aí que a gente se encontra em mentorias e percebe que a gente também precisa estar sempre, né, nessa constante busca de aprendizagem e de troca. Estar em movimento. Estar em movimento. Esse é o lema. Eu sempre falo isso, para mim isso faz todo sentido. Estar em movimento o tempo todo, ser um constante insatisfeito com as coisas, querendo fazer o melhor o tempo todo, buscando formas para fazer isso. E como você falou, a mentoria para mim hoje é o local onde de verdade a gente é puxado para cima. Isso. Você está ao lado de pessoas tão especiais, e umas até que você, nossa, eu nunca na vida imaginei que eu pudesse estar em uma mesa onde essas pessoas estão, e saber que você também tem um pouquinho para ensinar, um pouquinho sua experiência, e isso vai fazendo com que as pessoas vão melhorando seus desempenhos, suas expertises, suas trocas, e com certeza trazer mais mentorados para um ecossistema desse muda a vida de todo mundo. Sem dúvida, Andrei. Se você gostou desse episódio, conta para mim. E lembre-se que para você ser um bom líder, a primeira coisa é cuidar de você. Cuida de você para depois poder cuidar dos outros. Então, você vai ver por aqui mais vezes temas como esse para a gente falar de alta performance de maneira integral. Obrigada, espero que tenha gostado. Até o próximo. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado, nos vemos em breve.